Hoje você vai aprender. Hoje você irá acompanhar as notícias do fim dos tempos. Eu não posso dizer para você que agora é o fim da humanidade, mas talvez seja aí um presságio, talvez seja aí um pré-requisito para a desolação, porque o que vem acontecendo é algo assim nunca antes visto e de forma inacreditável. E eu ainda perpetuo um pensamento aqui. Até quando a humanidade irá aguentar? Seja a desolação, a imprudência dos homens ou os cataclismas cíclicos. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, tem links na descrição. Por exemplo, o meu contato pessoal você consegue através do Como Vencer Todas, onde eu ensino a desatar essas amarras do sistema. E seja membro do canal e receba o meu melhor conteúdo por lá. Por exemplo, eu ensinei as pessoas a reprogramarem o Telegram de forma a você não ser encontrado pela Big Parará Poruru Tech. Eu ensinei para as pessoas sobre smartphones, todos os segredos para eles pararem de te espionar. Se você acredita que as redes sociais, os sistemas operacionais não te espionam, faça você mesmo um teste, camarãozinho. Comece a falar sobre roupinhas de bebê e perto do seu telefone e os anúncios irão aparecer. Então, assim, a pessoa prudente, ela sofre menos. E eu recomendo que você participe por lá. Bom, esse aqui é o Telegram do Notícias do Comunidade Fechada. É um Telegram aberto, você pode até participar. E tem algumas notícias que eu quero trazer para você. O pessoal lá do Telegram já viu essa notícia há mais de 24 horas, tá? O que é isso aqui que eu tenho que trazer para você? Nós vamos debater sobre esses assuntos. Eu vou te notificar sobre os eventos, nós iremos assistir os vídeos, iremos ler os documentários e vamos tentar bolar um consenso aqui do que está acontecendo através da maiêutica, através de perguntas simples que provavelmente, né, a resposta estando latente dentro de nós, as perguntas simples nos mostram o caminho do que a coisa está se tornando. Então, por exemplo, nós temos aqui Rio Nilo, tá? Uma falha catastrófica do enchimento da segunda barragem etíope, com 3 bilhões de metros cúbicos de água, como planejado originalmente para encher 13 bilhões. 6 portões já foram abertos do reservatório sudanês, né, para passar a água que vem da Etiópia. Então você vê, né, que eles não estão dando conta dessa quantidade absurda de água. E aí você vê esse vídeo aí, tá? Aí eu te faço uma pergunta, peraí, mas Rio Nilo com quantidades absurdas de água? Bem estranho, né? Bem estranho. E aí, a coisa mais estranha é essa aqui, ó. África do Sul, na noite de 24 de julho, 19 distritos da África do Sul registraram, tá, registros históricos de temperatura mínima, tá? Se não me falha a memória, foi menos 9 graus, menos 10 graus negativos. Aí você imagina você, meu sonho é ir por safari na África. Vou levar protetor 250, tão quente que é lá. Aí de repente tá nevando. Uma das coisas mais estranhas, né? Quando você começa a ver nevar na África, a coisa tá séria, meu irmão. Quando você vê uma chuva de granizo ou uma coisinha ou outra, beleza. Mas quando você olha, tá nevando na África, tem alguma coisa errada. Aí eu faço uma pergunta pra você. E aqueles cientistas do YouTube, aqueles caras famosos, dizendo assim que a população estava aumentando o clima? Vocês, seus capitalistas, covardes, estão aumentando o clima. Aquela menina da pauta, vocês estão destruindo o planeta, aumentando o clima, você está fazendo o aquecimento global. Aí eu te faço uma pergunta, né? A vergonha desses caras é tão grande, né? A miséria mental é tão grande que era antigamente aquecimento global. Aí quando eles viram que não dava para cobrir essa nuvem de mentiras, eles mudaram para outra pauta. Mudanças climáticas, que é a pauta agora que esses caras estão usando, né? Então você vê que nada de bom sai desses rechonchudos e leitosos aí, né, dessa Big Parará Poruru Tech, dessa Main Parará Poruru Stream, nada que vem dessas notícias convencionais sai alguma coisa que presta. Na verdade, a única maneira de você se informar pelas notícias que são televisionadas é você enxergar o oposto. Se estão acusando um cara porque o cara é inocente, se estão querendo colocar uma lei é que é pra te ferrar. É sempre assim, é sempre o oposto.
tá bom? Então você vai vendo aí, tá? Os caras na África do Sul e nevando, né? É algo aí bem interessante. Aí na China nós temos essa time-lapse aqui, tá? Que simplesmente é uma nuvem absurda de areia, uma tempestade. Eu falei, meu, isso é normal? Isso não me parece nem um pouco normal. Nem um pouco normal. Nós temos aqui também, ó, para piorar, olha para você ver como é que tá o seu planeta, tá? Distrito aí, ó, na Índia, tá? Teve 9 mortos, incluindo mulheres, tá? Crianças aí também, e feridos. Então, olha o que vai acontecer com essa ponte aqui. Olha só, os destroços estão caindo, a galera tá se escondendo em casa. É só uma dica, tá? Quando pedra cai assim, meu irmão, esconder debaixo de um muro, de bloco, de barro, uma rocha pesando 200 quilos a 100 km por hora, você se esconder numa casa não é muito inteligente. Só que é o que tem, né? É o que tem. Então, fazer o quê, né? Mas olha lá, as rochas caindo, os caras desesperados, e de repente, olha lá, a ponte cai. Olha que coisa louca, cara. Olha que coisa inacreditável. Olha a força dessas rochas. Pois é. Aí você fala, meu, tem alguma coisa estranha acontecendo com o mundo, né? Por exemplo, Costa Rica, né? Teve aí, eu não vou ficar documentando por devido a censuras, diretrizes aqui do YouTube, mas leia aí as mensagens, ó. Após severas enchentes causadas por fortes chuvas, né? Então você vê na Costa Rica aí, ó. Parece normal para você? Uma pergunta. Isso aí parece normal? Parece realmente que o clima está num estágio natural? É uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Mesma notificação, porém numa outra vertente. Parece normal para você? Por exemplo, para mim isso aí não parece normal não, cara. Para mim isso aí demonstra que tem algo por trás acontecendo. É aquilo que eu falo para você. Nós que somos meramente mortais, meramente civis, nós não sabemos o que está acontecendo. Não nos é revelado nada. Porém, as poucas e singelas revelações nos mostram o consenso. Por exemplo, eu trouxe a notícia que em Dubai fez mais 53 graus Celsius e eles estavam enfrentando uma forte onda de calor. Aí eles fizeram uma coisa chamada chuva artificial, que muitos, né, falavam que era teorias e teorias conspiracionistas, e hoje é puramente verdade. Então, Dubai estava enfrentando uma forte onda de calor e de repente começou a chover através de drones, uma chuva artificial, que por consequência acarretou em enchentes também. Então, se Dubai, que mal é um país, é um pequeno local, tem a capacidade de fazer chuva, o que dirá a Europa, a China, os Estados Unidos, entre outros países aí? É um pensamento, tá? É um questionamento. Então a gente começa a enxergar a coisa no outro viés. Ou será que é a mão humana que está fazendo isso? Ou será que é algum sinal realmente aí prescrito pelo fim dos tempos? É uma hipótese, tá? Então você vê, uma das coisas que eu achei bem interessante é que na Áustria a água começou a vir de baixo para cima. Quando você analisa quais são os pré-requisitos para a água vir de baixo para cima, segundo os contextos históricos, fenômeno da liquefação e, né, os fenômenos de erradicação, né, prescrita em calendários maias, egípcios, né? O pessoal fala assim, os maias eles erraram, né? Não se trata de datas, se trata de ciclos. Os maias têm calendários para ciclos, né? Não quer dizer que vai acontecer aquele ano, quer dizer que acontece periodicamente. E aí você vê os indianos, a cultura budista também tem, do Tibete, a cultura do hinduísmo também tem, por exemplo, Shiva é o ciclo, são ciclos, né? Então você vê todos esses contextos históricos de renovação da Terra, como se a Terra estivesse se limpando de seres humanos, né? A grosso modo. E você vê o quê? Água vindo de baixo. Aí os caras falam assim, não, fique tranquilo, nenhum mal vai lhe acontecer. Meu irmão, se tá vindo água de baixo, se as águas estão vindo de baixo, aí que você tem que se preocupar. Porque a sustentação da sua casa é feita em cima de pedra, areia e muitas vezes barro, uma conjunção de areia e água, porque é úmido o seu chão, basta você ver os poços artesianos aí. Só que a partir do momento que está tendo muita água no solo, isso representa um enorme problema chamado liquefação, onde, vibração e água, meu irmão, esse negócio afunda de uma vez.
Aí você fala, não, esses caras são conspiracionistas. Ui, eu vou pegar a live ali do Marinho, Marinho, né? Ah, claro. Olha a história da civilização dos Tartária, por exemplo. Tá? Esses são os meus cachorros, não liga, tá? Olha a civilização de Tartária. A Tartária, por exemplo, nós tivemos dois grandes problemas. Primeiro, o índice de radiação em bombas nucleares, né, que ninguém entendeu o que aconteceu por lá, isso há 600 anos atrás. Agora, o mais principal é o quê? O fenômeno da liquefação. Uma civilização inteira, principalmente na Europa, a cidade fez assim, ó, abaixou. Não conseguimos entender. Ela abaixou, ela simplesmente teve um efeito de liquefação e ela abaixou. Vou dar um exemplo para você. São Paulo é uma panela. São Paulo, já fui lá diversas vezes, é tudo plano. Assim, você nem vê, mal você vê montanha. Por exemplo, geralmente esses lugares muito planos, o que acontece? Se ocorre um fenômeno de liquefação, ele desce de uma vez, soterra todo mundo. E foi o que aconteceu, por exemplo, lá na antiga Tartária. Quando eu vejo água vindo de baixo para cima, para mim é mais preocupante do que enchente. Sem brincadeira. Né? Sem brincadeira. Ainda mais porque a Áustria foi também o berço dos Tartária, né? Então você vai vendo as coisas que interessante aí. E claro, né? Inundações na Bélgica. Olha pra você ver. Isso aí é normal? Uma pergunta. Você acha que isso aí é algo natural que está acontecendo? Olha para você ver o nível. Então são perguntas. Será que isso aí é a mão do homem ou a mãe natureza? Mãe natureza, né? Então assim, a gente começa a questionar. Aí, aqui no Telegram, muitas pessoas compartilharam dessas informações. Por exemplo, na China, a gente teve aquele túnel de Jinwang lá, que morreu milhares de pessoas, soterraram assim, foi algo inacreditável. Né? Assim, eu não vou dizer a palavra olô, Pararapururu, Cáustro, mas foi bem parecido. Aí, para poder abafar o caso, eles pegaram ônibus, pegaram metrôs e começaram a cobrir os ônibus e os metrôs com lonas, com fita, para você não ver o que estava dentro dos metrôs e ônibus. E muitos estavam especulando que era corpos, milhares e milhões de corpos que eles estavam levando embora, tá? Sumindo para ninguém ver, né? Aí você fala, como é que essa notícia chegou aqui? Telegram e mais todo um amparo que eu ensinei na comunidade fechada, né? É assim que eles fazem para vazar informação. E mesma coisa, de novo, lá, eles estão cobrindo os metrôs, cobrindo, por exemplo, os ônibus. Para quê? Para que as pessoas não vejam, na minha visão, concepção, os milhares de corpos que estão escondidos dentro desses vagões. Porque ocorreu uma inundação, né, nesse túnel por imprudência do governo, né? Porque a tendência era fechem o túnel e não deixem porque está tendo enchentes. Aí o governo, não, nós precisamos produzir, produção. Né? É o que eu digo, né? O povo lá é escravo. E aí foi lá, deu inundação, tá? Meu irmão, imagina depois de 2 anos que eles restaurarem aquele túnel. As pessoas que visitam manicômios antigos, onde morreram milhares de pessoas, falam que a presença é perturbadora. Agora imagina você ter que trabalhar todos os dias passando pelo túnel que morreu milhares e milhões de pessoas. Que deve ser um arco-íris. Você entra ali, deve ficar super feliz, né? Então é a coisa que vai mais ou menos aí acontecendo. Aqui é uma notícia na Alemanha, né? Os caras reclamando, né? Ficando assim de forma inacreditável com a quantidade de corpos. Então, por exemplo, o cara tá na casa dele, ocorreu as inundações e de repente, só para você ter ideia, 600, como é que eu posso explicar? 600 Pararapururu veres de bebês espalhados. Cara, isso para mim já é algo assim inacreditável. Isso para mim, cara, isso é uma coisa assim que, como é que eu posso dizer? Você vê 600 corpos de bebês espalhados nos destroços. E os caras falando assim, meu irmão, estão sem acreditar. Então assim, o cara tá noticiando essa história. E aqui há uma situação da China. Olha o desespero do cara. Se esse cara cai no bueiro, já era, meu irmão. Já era. Se esse cara cair no bueiro, não volta mais, tá? E você vê o desespero dos caras ali, olha lá. Os desesperos dos caras para eles não caírem no bueiro. Olha o desespero. Assim, alguns vídeos aí eu tive que ponderar, porque alguns teve final feliz, mas a grande maioria não teve não. A grande maioria não teve não. Então assim, milhares, olha só, eu vou dizer uma coisa para você.
milhares de pessoas estão morrendo por causa dos cataclismas cíclicos. Isso é muito pior do que o CV-19. Cara, a quantidade de pessoas que já morreu com isso é inúmeras vezes, já passou de 1000 vezes a quantidade de pessoas. Você olha para esse vírus que está acontecendo agora, teve seus problemas? Teve. Teve as suas consequências? Teve as suas consequências. Mas não foi algo gritante. Até porque o cara que fuma, ele morreu mais gente fumando tabaco do que essa porcaria. Só que agora nós temos um outro problema muito pior, que é esses eventos cíclicos que estão acontecendo. Ano passado teve, esse ano está inacreditável. Ano passado tivemos a notificação de algumas cidades, alguns eventos assim aleatórios e poucos locais acontecendo grandes catástrofes. Agora não, é por todo canto, México, Bélgica, Alemanha, China, Índia. Então o tempo todo grandes chuvas torrenciais inacreditáveis. E quando nós olhamos a história do cataclisma cíclico, nós percebemos que a história começa assim. A história do cataclisma cíclico começa dessa forma, chuvas torrenciais. Depois das chuvas nós teremos, eu não posso descrever porque eu não vivi essa história, mas pelos povos antigos, vamos pegar Cherokees, os Tupis aqui do Brasil, toda essa estrutura que foi contada até pela Francisca Clássico em Brasilidades, toda a estrutura, por exemplo, o livro, você que não gosta de livro, você que fala assim, e aí, qual vai ser? Ai que delícia! Você que gosta de tico-teco, essas porcarias, gosta de botar um funk, a novinha rebolinha, nanana. Você que gosta disso, deixa eu te falar uma coisa. A leitura, você ler, você se torna inteligente. Você escutar funk, você se torna um depravado. Então o que acontece? Eu gosto de ler. Tem um livro chamado Brasilidades, da Francisca Castro, que ela conta a história dos índios. A mulher dedicou a sua vida a estudar a história do próprio país. E na história Brasilidades, ela conta a ancestralidade dos índios. Por exemplo, as tribos, por exemplo, hebreias, a presença, por exemplo, de Salomão, rei Davi no Brasil. Por exemplo, os índios, algumas palavras dos tupis e guarujás são palavras hebraicas. Então ela conta a história. Só que o que me chamou a atenção nesse livro é que os índios do Brasil falaram que periodicamente o mundo é limpado. Então você às vezes não valoriza a tribo. Você olha lá para aqueles índios pervertidos que a política os transformou assim, né, fazendo pedágios, enchendo o saco do povo, mas os verdadeiros índios, você vê quando a mulher investigou, os índios falando assim, por exemplo, os tupis, a história dos tupis, tá? Você pode, se você for da tribo, você vai conhecer. Eles falam sobre, primeira coisa, falam sobre a presença de Tomé aqui no Brasil, apóstolo, tá? Mas o mais importante é que os tupis falam o seguinte, que eles ficavam precavidos contra as catástrofes. Eles tinham uma história que periodicamente, história do teu país, periodicamente aconteciam grandes catástrofes e eles tinham que se proteger. Então os índios eles se moviam muito, se locomoviam muito devido a essas catástrofes. História dos índios, que foi passado. Você pega, por exemplo, os Apaches, tem histórias de fim dos tempos. Eles têm as histórias dele, quando o búfalo vermelho aparecer e não sei o que, e vai acontecer tal coisa, e vai descrevendo as histórias deles. Quando você pega os Cherokees, eles falam sobre a grande Spider-Mother Web, que é simplesmente a teia de comunicações que é feita de aranha, que é a internet hoje em dia. Quando ela estiver avançada e tal coisa acontecer. Então cada tribo tem a sua história de fim dos... Você não pode desvalorizar isso. Aí você olha para os maias, mesma coisa, egípcios, mesma coisa. Os hebreus têm a própria história do Apocalipse. Hebreus não, os hebreus que acreditavam em Cristo. Então você vê que cada um tem as suas histórias. E todo mundo, não, nós viemos dos Homo sapiens, macaco vegano, né? E você vê as histórias. Aí, de novo, está se concluindo tudo que esse povo antigo falou. Aquele que não conhece a sua história está fadado a repetir os mesmos erros. Então você não procura informação de verdade, por exemplo, história dos cataclismas cíclicos, mas ela vem até você. E o aguilhão do pecado é a morte. O preço da ignorância é a morte. Então aquele que não tem apreço pela verdade, morre. Aí você fala, não, esse cara está exagerando. Sabedoria bíblica. O meu povo padece por falta de conhecimento. Vamos lá. O meu povo padece por falta de conhecimento. Se nós temos pessoas antigas
que retrataram cataclismos cíclicos, vamos aprender com elas. Os próprios tupis no Brasil falavam sobre isso, que acontecia periodicamente. Meu irmão, aí eu digo uma coisa para vocês. Ano passado nós tivemos catástrofes. Esse ano nós estamos tendo catástrofes intensas. Eu quero te fazer uma pergunta. E daqui a um ano? E daqui a 2 anos? Se cada ano a coisa piora, uma pergunta. Se cada ano a coisa piora, como será o futuro? É uma pergunta. Será que eu posso fazer planos de aposentadoria? Será que eu posso fazer planos de financiamento de uma casa para pagar em 30 anos? Será que eu posso fazer? Se as coisas estão piorando, pode ser que provavelmente em 2, 3 anos o sistema entre em colapso. Pode ser, por exemplo, você olha para a África do Sul, aconteceram diversas catástrofes lá. Eu até noticiei isso aí. Começaram uma onda de saque, o sistema quebrou. Virou uma anarquia, nem os policiais quiseram trabalhar mais. E aí, como é que você vai proteger a sua família? Você vai chamar o Batman? Um Batmóvel? Vai? A Carnita muito louca? Vai chamar os cientistas? Vai chamar o Pirrola, entre outros aí, para poderem te ajudar? Talvez com a ciência evolutiva os macacos consigam pegar em armas. Você tá de zoação? Você tá entendendo? Você foi enganado. Acorda, animal. Tudo o que lhe contaram é mentira. Você nunca veio do macaco. Deus criou tudo isso aqui. Deus criou o homem do barro, mais semelhança com o barro do que com qualquer outra coisa. A composição atômica e molecular do barro está presente no corpo humano. O homem tem mais semelhança com o porco do que com o macaco. Acorda para a vida. Você vive numa terra que é um ambiente controlado. É como o livro de Enoque. Para o sol funcionar, Deus tem que fazer acontecer. Tem uma bola de fogo super quente no céu, uma bola de fogo super... E você não acha que isso é um milagre divino? De repente o céu fica azul de dia e fica escuro à noite. Você acha que isso aí é o acaso? Você acha mesmo que é o acaso? Então assim, começa a raciocinar. Comece a estudar a história dos povos antigos. Se você não tem apreço, se você é uma pessoa preguiçosa, pelo menos a Bíblia. Pelo menos a Bíblia já fala sobre esses cataclismas cíclicos. Não fala. Dilúvio é o quê? O dilúvio é o quê? É um cataclismo ou não é um cataclismo? A erradicação de Jericó, a erradicação de Sodoma e Gomorra, a erradicação da Torre de Babel, Babilônia, não é ou não é um cataclisma? Uma pergunta. A desolação dos egípcios, que acarretou o fim daqueles caras lá, é ou não é um cataclisma? Então você vê que até a Bíblia ensina, sabe aquele que constrói essa casa sobre a rocha. Jesus Cristo, Marcos 3, 14, Mateus 23, 24. Quando chegar a desolação, fuja entre as montanhas, não é para se embocar na floresta. Você olha para as histórias, Abraão, Isaac, Jacó, todos os outros antigos patriarcas do passado, eles não moravam, muitos deles não, eles fundavam cidades, mas eles não moravam, eles não se uniam a esse povo. Jesus, não só Cristo, mas até mesmo a antiga aliança é ressalvada pela seguinte hipótese: não se misture com esse povo. A cidade virou sodomita. Você acha que Deus está feliz com as coisas? Meu irmão, daqui a pouco você vai ser obrigado a dar o seu buraco. Daqui a pouco vai ter um policial te dando multa, porque você é homem. Vai ser proibido ser homem daqui a pouco. Você acha que Deus está feliz? Quem manda? O diabo ou Deus? Deus que manda, né? Você acha que Deus gosta das coisas? Deus erradicou Sodoma e Gomorra assim, ó, num tapa. Até hoje tem radiação lá. Não, mas é porque a igreja, o Papa, ele ensina que os anjos, eles são bebês alados, tocando harpas de fraldinha. E o Cupido? Não, o Cupido é um bebezinho com um coraçãozinho. Você acha mesmo? Sabe como é que são os anjos? Imagina a coisa mais terrível da sua vida. Imagina a coisa mais terrível. Imagina só, o Megazord com a cara da Greta Thunberg. Simplesmente. E com a voz da Rita Cadillac, com a voz, por exemplo, da Gretchen, desse povo da antiga, das décadas de 90 aí. Horrorosa, aquelas vozes horrorosas. Aí você imagina, e simplesmente batendo. Uma coisa mal horripilante. Imagina uma coisa horripilante na sua vida. Imagina a coisa pior na sua vida. Os anjos fizeram Abraão, Isaac, Jacó, fizeram Moisés se curvar de medo. Os homens do passado, que eram casca grossa, borraram as calças de medo dos anjos. Deus mesmo diz que quando for revelado, segundo Isaías, quando for revelado os mistérios, os homens desmaiarão de pavor. Se os caras do passado se ajoelharam perante a anjos de medo, imagina a nossa geração.
Os anjos, meu irmão, só para você ter ideia, tem uma estatura de 60 metros, uma estatura de 20 andares. Os anjos, para você ver, eles são feitos de plasma, não são feitos, já falei do universo plasmático aqui, são feitos de energia, energia explosiva. Então, assim, são vários olhos. Olha os tronos, são grandes engrenagens com vários olhos. A presença é tão assustadora, que quando o ser humano era gigante, por exemplo, Enoque não tinha uma estatura baixa. Enoque era era uma era avançada ali, não era como é hoje. Existe uma configuração da Terra, por exemplo, na era pré-diluviana, a estatura humana era muito alta. Enoque era um ser alto. E Enoque, que era um ser alto, que foi arrebatado no céu, o primeiro anjo que ele viu, ele se cagou de medo. Ele começou a falar, Deus, não me destrua. Você acha que os anjos são bonitos? Você acha que os anjos são maravilhosos? Meu irmão, existe um filme chamado A Tumba do Diabo. Nesse filme retrata que o exército americano encontrou, né, um anjo aprisionado num cristal que caiu do domo. Um anjo aprisionado. O exército não deu conta. Caiu, ficou soterrado, o exército montou um QG para poder explorar e simplesmente toda a base foi destruída. Eu vou falar uma coisinha para vocês aqui. Existe um projeto militar. Eu vou chamar ele de Mohawk. O nome não é esse, é Mon Parará Poruru Talk, tá? Esse projeto militar, não sabemos o que aconteceu. Há indícios que eles estavam abrindo portais, ok? Existem indícios que eles estavam trabalhando com alguma tecnologia de abertura de portais ali, não sabemos. Mas o fato é, alguma coisa aconteceu nessa base militar americana que eles tiveram que lacrar a base. Ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Então o que aconteceu com esse projeto? Eles estavam no subterrâneo, alguma coisa aconteceu, provavelmente tecnologia angelical, e aí eles tiveram que selaram a base, isolaram o local, deixa aí, não tem nem o que fazer. Você acha mesmo que é de brincadeira? E os caras ensinam pra você que anjos é cupidos alados. Meu irmão, entre um demônio e um anjo, é mais assustador um anjo. Porque o demônio, por exemplo, ele foi destituído da glória de Deus. Ele é assustador, mas ele não tem virilidade. Ele precisa sugar. Eu falo sobre legalismo espiritual, magia sexual que esses caras usam. O demônio ele precisa tragar, ele precisa sacrifícios, ele precisa da energia para funcionar. Os anjos têm uma energia infinítica chamada Deus. Então, os anjos, além deles terem uma certa estatura e serem feitos de plasmas, eles têm um certo poderio. Na Bíblia mesmo, fala que um único anjo derrotou mais de 1000 homens. Numa única tarde, um único anjo derrotou mais de 1000 homens. Que delícia, tá entendendo? Que delícia. Então você vê como é que são as coisas. Na era pré-diluviana, segundo a antiga Babilônia, a Babilônia veio depois, tá? Mas na era pré-diluviana existia uma cultura antiga, que até veio de Jericó, chamada assim, eu não sei se é Hakata, que é o livro de tradições babilônicos. Veio depois para ser babilônico. Os caras tinham vimanas, naves voadoras. Cadê? Sumiu tudo, Deus erradicou tudo. Você acha mesmo? Então as pessoas não suportam a verdade. Quando Isaías, Jeremias fala Deus é fogo consumidor, meu irmão, já imaginou um fogo que faz você ter medo e tremer da base, da cabeça aos pés? Pois é. Então, assim, é bom você se antenar ao amparo bíblico. Porque a única coisa que eu estou enxergando agora é que a Bíblia está certa. É que os homens são depravados, criaram um ocultismo, um satanismo chamado cientologia, uma maior mentiraiada que esses caras fizeram, falando que você veio do Big Bang, falando que você veio da evolução das espécies, uma maior mentiraiada, e cada dia que passa, eu só vejo que a Bíblia está certa. Cada dia que passa, eu só vejo que as histórias estão coerentes. Cada dia que passa, os cataclismos estão coerentes com a Bíblia. Então é aquilo que eu digo para você. A única verdade que eu estou vendo nesse mundo é a Bíblia. E principalmente Jesus Cristo de Nazaré. Então é aquilo que eu falo para você. Tome prudência, seja uma pessoa prudente. Você está vendo aí esses cataclismos e as coisas estão ficando de mal a pior. Se você quiser conhecer a minha comunidade fechada, tem links na descrição. Você vai aprender muita coisa informativa. Eu recomendo que você participe, até mesmo para você ter informação privilegiada. A informação... mas por que você não publica no YouTube? Meu irmão, não dá. Não dá. Eu falar para 30, 40, 50 pessoas,
os caras não estão nem aí pra mim. Agora, se eu falar pra 10, 15, 20 mil pessoas, quem leva ferro, quem leva chumbo grosso sou eu. Então tem certas informações que eu não posso divulgar em público. Qualquer produtor de conteúdo de noticiário sabe que tem certos assuntos que são delicados de tocar. Por que eu não trago, por exemplo, experimentos de ufologia do Brasil? Porque eu sei a merda que eu tô tocando. Então simplesmente tem certos assuntos que eu não posso trazer a público. Eu não posso trazer para muita gente. Eu sou assim, eu sou até permitido de falar para poucas pessoas. Não vai dar tanta merda, porque tem gente que fala para mais. Só que eu não posso escancarar. Então, se você dá valor pro conhecimento, vá lá na área do Comunidade Fechada, do Seja Membros, tem aqui no YouTube, você vai encontrar. E quem quiser o meu contato pessoal, desatar essas amarras do sistema que te escravizaram, tem links aí na descrição, tenho certeza vai ser uma experiência gratificante para sua vida, tá bom? Sou Humberto Voldes, vou ficando por aqui. Forte abraço.